Qual é a sua opinião sobre limpeza? Oi, eu sou a Cris e esse é o Falando Pensamentos, podcast onde, como o próprio nome já diz, eu falo os meus pensamentos. Sejam bem-vindos. Eu não sei o que foi que deu muito errado, ou dependendo da perspectiva, muito certo, uma vez que os valores da sociedade ocidental estão extremamente trocados e talvez a gente nunca mais saiba o que é certo ou errado. Mas enfim, eu não sei o que deu muito certo ou muito errado na minha criação, que a minha percepção de valor pessoal é extremamente pautada na minha capacidade de limpar a minha própria casa. E essa semana, pela segunda vez em toda a minha vida, eu contratei uma diarista e eu vou ficar traumatizada com isso provavelmente pelos próximos 5 anos. Eu cresci com a minha mãe tendo toque diagnosticado e tal. Então, todas as mães... acho que é uma coisa meio machista, né? Botar isso no lugar da mãe, mas enfim. Através do senso comum, pode-se dizer que todas as mães têm esse negócio, né? De limpar a casa. Acho que várias não devem ter. Mas, baseado na minha limitada percepção da realidade, toda mãe tem isso, né? De, pô, limpa a casa, não sei o que lá. Pô, foda isso, cara. Eu ando às vezes pensando, eu não ouço muito o que muitas pessoas me falam, mas o que meu namorado me fala, obviamente eu ouço muito e algumas coisas eu tomo como verdade absoluta, que eu admiro muito ele, porque eu acho ele super inteligente e sensato. Então, certas coisas que ele me fala, eu, penso, pô, é isso. Então, por exemplo, agora que eu fiquei meio que duvidando do que eu estava fazendo uma generalização sobre mães, é graças a ele. E eu acho que ele tá correto. Mas uma discussão que a gente tem, assim, recorrentemente, vejam bem, a gente namorou muito tempo à distância, né? Então a gente sempre teve muito tempo pra falar sobre nossas percepções de vida, como que a gente acha que deve ser a família, como a gente acha que deve ser o futuro, o que a gente tá alinhado, o que a gente não tá alinhado. Inclusive, anteontem a gente foi na casa de uma amiga minha e ela tem 2 cachorros muito grandes em casa, um pitbull e uma outra tamanho de um pitbull, enormes. E eu voltei apavorada e literalmente quando a gente foi entrar no elevador eu falei, amor, sei que a gente já meio que conversou sobre isso, mas eu não sei se talvez vai ser nesse ponto onde nossa vida vai se separar pra sempre, assim, e a gente vai ter que acabar o relacionamento, porque é uma coisa que eu acabei de perceber que eu não vou mudar, que é tipo, cara, sem condições, eu vou ser muito infeliz tendo um cachorro dentro de casa, não tenho como. E ele já falando muito sério, ele sempre falou muito sério. E ele falou, amor, então talvez de fato seja, assim, esse momento. Eu falei, cara, a gente tava lá e, putz, cachorro grande dentro de casa. Não dá. Ele falou, não, mas a gente tá alinhado nisso, então. Porque, por exemplo, a mãe da minha amiga tava contando que o cachorro grande, ele faz um xixizão enorme na casa. Então não adianta, ele faz na área dela lá e tal. Ela falou, pô, não adianta você comprar um tapete higiênico, porque o tapete não dá vazão, porque ela faz de 1 litro de xixi cada cachorro. E eu não tinha nem pensado nisso, gente. Só tinha pensado na parte do passeio, do isso e daquilo. Aí eu fiquei apavorada. Deus que me livre. E aí, sinceramente, eu tava bem assim, entendendo que meu namorado gosta muito de cachorro. Talvez isso seja um motivo pra gente não ficar junto. Quem quer dá um jeito. Porra, eu dou jeito em muita coisa. Mas tem coisa que não é negociável. E essa história do cachorro não seria negociável. Mas já teve episódio sobre cachorro. Gente, o tema do episódio é somente um conceito abstrato. A gente vai falando aí sobre o que vem na cabeça. Mas, enfim, meu namorado falou, amor, não, eu também não pretendo um cachorro grande dentro de casa. Aí eu falei, achei que você queria, porque você gosta de cachorro vira-lata e tal. Ele falou, não, queria um cachorro pequeno. Eu falei, um cachorro salsicha, um pincher. Diz ele que não, falou que é um vira-lata pequeno. Só que ele tá filhote e depois o cachorro cresce, né? Mas enfim,
A gente conversa muito sobre tudo e a gente resolve nossos conflitos. Só que, por exemplo, a gente sempre entra muito nessa discussão sobre a divisão do trabalho doméstico. Assim que eu conheci ele meio que era bem irredutível sobre as pessoas precisam limpar suas próprias casas e não tem por que ter empregada, nem diarista, nem nada. Eu já fui muito assim. Hoje em dia eu acho meio impraticável. Assim, eu, enquanto solteira, morando só eu e ele, beleza. Mas eu, sinceramente, não consigo ver uma vida onde a gente vai ter 2 filhos, talvez um suposto cachorro, onde eu consiga dar conta do trabalho doméstico sem ajuda. E por mais que exista na sociedade, hoje em dia, esse tabu sobre a empregada doméstica, sobre a diarista, eu acredito que todos os trabalhos são dignos e válidos e você remunerando corretamente quem está ali trabalhando para você não tem o menor problema. Pagando direito e tratando como ser humano, é isso. O que não vale é empregada com um trabalho análogo à escravidão, morando na casa de patrão e vivendo em função disso. Mas, tirando isso, tô totalmente dentro. Eu fico com muito medo de daqui a pouco entrar num casamento, alguma coisa, e me tornar só uma mãe, só uma dona de casa. E eu gosto de cuidar da casa, eu quero muito ser mãe. Se eu não precisasse ganhar dinheiro para viver, eu facilmente ficaria sendo uma mãe e uma dona de casa. Se eu pudesse me dedicar a isso integralmente. Só que eu preciso trabalhar. Então, me preocupa muito que meu namorado é pesquisador, se Deus quiser, ele vai ser professor de universidade federal, vai estar o dia inteiro na rua. Eu sou escritora, então eu vou estar o dia inteiro em casa. E eu vou estar em casa, aí tem criança. Criança precisa fazer 500 refeições por dia, não come qualquer coisa. Criança tem que levar buscar da escola. Criança tem que comer saudável. Criança, você tem que montar a lancheira da criança. Criança suja muita roupa, tem que lavar, estender, tem que passar a roupa da criança toda hora. Tipo, eu fico apavorada só de pensar nisso. Então, meus livros favoritos são uma coisa que chama Tetralogia Napolitana. São 4 livros de uma autora italiana chamada Elena Ferrante. E o primeiro livro é A Amiga Genial, dá pra conhecer pela tetralogia da Amiga Genial e tal. E ele narra a história de 2 amigas, são 4 livros, e a história de vida, assim, 60 anos da vida de 2 amigas. E um livro é a infância, outro a adolescência, outro a vida adulta e outro a velhice. E nesse da vida adulta, uma delas também é uma escritora, e ela se casa com um professor universitário, e quando ela se casa com ele, ela começa a ficar soterrada na maternidade, no trabalho doméstico, e ela se perde dela mesma, ela se apavora, e nossa, quando eu li isso, e tem a série também na HBO, eu fiquei horrorizada, fiquei com muito medo, eu falei, cara, não tem como isso aí ser meu destino. E às vezes é muito difícil, ainda vou fazer um episódio sobre relacionamento, às vezes é muito difícil no relacionamento você entender que você tá ali construindo com uma pessoa e por mais que existam os padrões impostos pela sociedade e tal, todo relacionamento é único, você tá ali construindo, porque às vezes eu converso muito isso com meu namorado, sobre o que eu estava falando uns 9 minutos atrás de o papel da mãe, é muito sobre isso, porque ele questiona muito sobre ele não querer ser um genitor menor, porque a gente tem muito isso na cultura de a mãe é tudo, o pai é meio que um cara ali, tipo, ele quer muito estar de igual para igual comigo na parentalidade, ele quer que nossos filhos vejam a gente como iguais e capazes, tipo, minha mãe limpa a casa, meu pai também limpa a casa, minha mãe faz comida, meu pai também faz comida, minha mãe me dá conselho, meu pai também me dá conselho. E eu falo, cara, legal, eu gosto que você pense isso, que você deseje isso, mas a gente nunca pode esquecer que a gente tá atravessado, tipo, we live in a society. Tipo, a gente tá na sociedade
Então a gente também é atravessado pelos estereótipos e pelo papel de gênero de uma mulher e de um homem que não são iguais na sociedade. Por mais que a gente tente fazer na nossa casa o mais igualitário possível, nossos filhos eles vão ver coisas, eles vão ouvir coisas, eles vão ver filmes. Então eu acho que o conceito da mãe e do pai, a gente pode trabalhar ao máximo para serem iguais, mas na cultura pop, na divisão social e tudo, o papel da mãe sempre tá ali como um papel diferente do pai. E na hierarquia, acredito eu, que superior. Não tô dizendo que eu acredito que o trabalho da mãe é superior ao pai. Na verdade, não sei, talvez eu acredite. Mas é como a gente percebe isso. E nessa questão da mãe, eu tive essa mãe com um transtorno obsessivo compulsivo. Então a minha infância ela foi muito pautada na arrumação da casa, na limpeza. Só que assim, eu acho que era uma limpeza extremamente inapropriada para uma criança. Assim, eu tinha minhas responsabilidades domésticas pesadas. E o estandarte da minha mãe de limpeza sempre foi muito alto. Então até hoje, assim, sei lá, se minha casa tá apenas limpa, eu acho que ela tá imunda. Eu preciso que todos os cantinhos estejam extremamente limpos. Eu preciso que em cima da geladeira e em cima do armário esteja sempre limpo. Eu preciso que o box do banheiro esteja sempre brilhando. Eu tenho necessidades muito sérias com essa questão da limpeza e elas me inviabilizam muito, assim. Desde o carnaval, eu dei faxina na casa pós-carnaval. Só que é isso, assim, eu não limpei dentro dos armários, eu não limpei em cima da prateleira, meu box tava com um pouco de lodo preto na junção ali do blindex. E desde então eu não estava sossegando, tipo, é como se sempre tivesse no fundo da minha cabeça, em segundo plano, rodando uma obrigação minha que não tá cumprida. E eu não consigo me sentir completa se minha casa não tá completamente limpa. Ao mesmo tempo, eu tô um pouco disfórica nas últimas semanas, minha energia tá mais baixa, eu tô mais introspectiva. Só que daí é um ciclo vicioso, porque eu não consigo limpar a casa como eu quero, e aí isso me deixa triste, e aí eu fico mais triste, aí eu fico triste e não consigo limpar a casa como eu quero. E aí eu tô muito nesse ponto de entender que eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas, e não é sempre que eu vou poder dar conta da casa, e principalmente, cada vez mais eu vejo como a casa é uma coisa que se deteriora. É muito agoniante. Eu comprei um chocolate em alguma viagem minha pra dar de presente pras pessoas e eu acabei deixando dentro do aparador que eu tenho na sala. E aí, beleza, eu fui dando alguns e aparentemente eu esqueci um lá dentro, mas assim, é um aparador, o chocolate era embalado. E aí outro dia eu fui olhar lá dentro, pegar qualquer coisa numa parte que eu não mexo tanto, e eu vi um monte de coisa que parecia pozinho de cupim. Cara, eu fiquei arrasada, assim, eu fiquei super arrasada porque eu sou muito zelosa com a minha casa, com as coisas que eu tenho. É um móvel que eu gosto muito e que, enfim, foi o primeiro móvel que eu tive na minha casa. É um móvel que eu mandei fazer, que eu quero ter por muitos anos. E aí eu fiquei super chateada. E aí eu fui lá falar com o cara do cupim. E ele falou, pô, isso não tá parecendo muito cupim, não. E aí, moral da história, eu vi que um dos chocolates que eu tinha deixado lá deu bicho e, na real, era tipo pó de chocolate. Muito melhor do que se fosse cupim. Mas eu fiquei tipo, putz, um armário que eu fiquei 2 meses sem abrir com atenção e tinha dado bicho num negócio que, tipo, porra, que merda, sabe? E aí são as pequenas coisas, tipo, a porta vai sujando, e aí você bota uma mão com maquiagem, tá com pressa, sai. E aí daqui a 1 ano sua porta já tá toda suja. A janela vai sujando, tem muito quadro, aí vai pegando poeira no quadro. É muita coisa, tipo, é muita coisa. Por mais que eu seja uma pessoa que gosta de limpar, que tem aí mais tempo livre que a média, que me organizo, que eu posso, tipo, tirar um dia pra dar uma atenção pra cada cômodo por umas 2 horas, é uma parada muito exaustiva.
é uma parada que eu vou ter que fazer pelo resto da vida, semanalmente. E meu namorado fica tipo, mas a limpeza da casa pode ser divertida. E eu falo, porra, você vai trabalhar 40 horas semanais. Em que momento você pretende limpar a casa? No fim de semana pode ser legal. Eu falei, quando chegar o fim de semana e a gente tiver que escolher entre pegar um cinema, entre ir no parque com os filhos e limpar a casa, porra, foda ter que ficar limpando a casa. Ele, mas pode ser divertido. Eu falei, pô, divertido as primeiras 3 vezes. Quando for um fim de semana que a gente tem 2 aniversários pra ir, a gente não conseguir limpar, e durante a semana o banheiro estiver podre, eu vou morrer. Tipo, eu vou ficar passando mal de nervoso de o banheiro tá sujo. Quem vai pegar lá e vai lavar sou eu, sabe? Então, é uma parada que me deixa muito nervosa. Eu nem tenho filho ainda, mas já me deixa nervosa na dinâmica que eu tenho hoje, porque eu gosto de tudo muito limpo, muito arrumado, muito perfeito. E eu sei que a maioria das pessoas que eu conheço não tem. Muita gente que acha, assim, que eu conheço, que acha que, nossa, eu amo limpeza. Tipo, não amo. Eu tipo, olho e falo, não. Tipo, você não saberia varrer uma casa como eu gosto. Você não sabe nem qual produto que usa pra limpar um espelho. E a minha mãe sempre teve muito isso, sabe? Tipo, ou você gosta da casa nesse padrão, ou você é porca, você é preguiçosa, você não é zelosa. Então, eu cresci muito tendo isso. Tipo assim, não, se você não é uma preguiçosa, você tem que ter sua casa de tal jeito. Seus móveis têm que estar sempre lustrados. O chão da cozinha lavado com cloro semanalmente. E aí, hoje em dia, quando eu não consigo isso, Nossa, eu entro num estado de espírito tão ruim. E aí, segunda, a diarista veio aqui e ficou tudo, tipo, muito bom. Eu contratei por muitas horas, eu expliquei muito bem o que eu queria. Fiz uma lista extremamente específica. E, enfim, paguei quanto devia e tal. E quando ela foi embora, eu senti um bem-estar que eu não sentia há semanas, assim. Porque foi tipo, cara, não tem nada que precisa ser feito agora. Não tem uma mini coisa que eu olhe e pense, isso aqui não tá bem limpo. Todas as minhas garrafas de bebida estão sem poeira. Mas ao mesmo tempo eu me senti tão incapaz, tão... Putz, eu falhei como mulher, eu falhei como ser humano. Porque eu poderia ter limpado tudo que ela limpou, mas às vezes eu não consigo. Teve uma época na minha outra casa, quando eu tava no auge da depressão e tal, que eu morei mais de 10 dias na sala de casa. Porque eu tava mal, né? E quando eu tô mal, eu sempre acho que faxinar e arrumar vai me ajudar. E aí eu tirei tudo do meu armário pra arrumar. E nessa casa que eu morava, a casa era pequena, eu tinha um armário no quarto que ele era muito grande, tipo, muito grande. Era meio que um depósito de coisas também, que era o maior espaço que eu tinha na casa. E eu tirei tudo, botei, tipo, em cima da cama, no chão. E eu, tipo, eu não conseguia arrumar. Eu não conseguia começar, assim. Só de olhar aquilo me dava extremo pânico. E eu não conseguia mais entrar naquele quarto, porque eu pensava, não consigo. E aí eu fiquei morando na sala um tempo. E aquilo, assim, me matou, assim. Eu não podia conceber que eu estava ali. E aí, muita terapia que eu preciso fazer pra, tipo, entender que tudo bem também eu morar na sala, tudo bem eu ter uma diarista às vezes. Eu tenho muita dificuldade com a mudança, com a quebra de padrões. Eu, por mim, fazia a mesma coisa sempre, ao mesmo tempo que a ideia de fazer a mesma coisa sempre me deixa muito apavorada. Do tipo, todo dia, toda semana eu tenho que limpar a casa, todo dia eu tenho que fazer comida, sabe? E naquela conversa que a gente tava sobre o sentido da vida, às vezes o sentido da vida é literalmente sobre isso, né? Sobre você fazer com que cada uma dessas coisas seja especial, com que você todo dia cozinhe com amor e atenção e esteja ali com seus filhos todo dia na janta, eles fazendo o dever de casa enquanto você cozinha, como é a fantasia do meu marido.
talvez ele até realize. Mas eu acho muito difícil, no capitalismo, na sociedade que a gente vive, você conseguir obter prazer dessas mini coisas. Pra mim é muito difícil. Talvez para outras pessoas pode acabar não sendo, mas eu não consigo ter ali, sabe, esse tesão na vida nesse ponto. Entre no fim de semana levar meu filho no parque e limpar a casa, óbvio que eu quero levar ele no parque. Ao mesmo tempo que se a casa ficar suja, eu vou ficar me sentindo mal. E aí eu acho que é muito sobre a gente pensar, assim, nesse lugar onde o cuidado doméstico, o que é que ele significa pra gente, onde é que ele ocupa na nossa cabeça, quais são nossos padrões sobre isso. Principalmente pra quem é mulher e você homem também que tá ouvindo, né? Você já pensou sobre isso? Já pensou como é que vai ser na sua casa de casal? Você vai participar quanto das tarefas domésticas? Quanto vai ficar pra mulher? Porque a gente avançou muito enquanto sociedade em muita coisa, assim, de emancipação feminina, mas muita coisa a gente não avançou, não. Então, acho que principalmente nesse lugar do casal, do relacionamento, é muito fácil a gente cair no padrão, no estereótipo, e a mulher obrigatoriamente ser sobrecarregada. Cara, eu tenho um parceiro que sinceramente, eu tô morando com ele há um tempo, ele é ótimo, assim, ele é mais zeloso em muita coisa do que eu. Tipo, eu não acho que na limpeza pesada ele mas em mini coisas do dia a dia, tipo, diariamente tirar a toalha molhada do banheiro e estender no sol, porque o toque de uma toalha no sol é muito melhor. Mini coisas, tipo, hoje eu gravar esse podcast, quando eu cheguei onde eu sempre gravo, ele já tinha colocado meu computador e meu microfone em cima da mesa pra mim, porque ele faz muitos pequenos gestos. Eu ainda acho que a gente é atravessado pelo papel de gênero e eu tenho bastante medo disso. Com isso, a gente conclui que 1. Tente não transmitir suas neuroses de limpeza para os seus filhos. É tudo bem alguém limpar a sua casa desde que você remunere completamente. Desculpe qualquer coisa se eu não fui engraçada hoje, que eu tô gravando de manhã, meu cérebro ainda não ligou muito. E se você tiver um relacionamento, faça pequenos gestos fofos para a pessoa que você ama. Até a próxima.